Encontramos-nos na residência do senhor Diomar Zeviani, que mora em Catanduva, né? Desde 1930. Ele reside na rua 7 de Fevereiro, número 938. O senhor Diomar Zeviani, pessoa bastante querida e muito conhecida em Catanduva, ele é um respeitável doutrinador espírita, responsável pela manutenção técnica do Serviço Municipal de Televisão e mantém, para a alegria de todos nós, um programa que se intitula Música e Saudade, há 31 anos. E também, de cunho espírita, um programa Ondas de Luz, há longos 46 anos. Diomar Zeviani, permita-me simplesmente chamá-lo dessa forma. Pela nossa amizade e, aliás, que muito me honra chamá-lo simplesmente de Diomar. Nós nos encontramos no dia de hoje em sua residência a fim de colhermos alguns depoimentos sobre a vida do abnegado Padre Albino. O que você teria que nos contar a respeito de um fato, né, que você já nos narrou anteriormente, por volta de 1934? Bem, Brasil, eu tenho um imenso prazer, por que não dizer a honra mesmo de recebê-los aqui na minha casa, o Sérgio Bolinelli, de família tradicional em Catanduva, que conheço desde que eu existo praticamente, e também a família Procópio de Oliveira, e você como meu amigo de rádio, grande locutor, versátil nas suas expressões. Eu, com sinceridade, eu tenho muita coisa assim para falar sobre a vida desse abnegado sacerdote, este verdadeiro samaritano de todos os tempos, que nunca confundiu caridade com religião. Então, eu estou pronto, Brasil, a responder às suas perguntas, inclusive essa que você já está falando, né? Sobre, assim, as primeiras vezes que eu tive contato com o senhor, naquela época conhecido como o Padre Albino, sempre querido em todos os tempos pelo povo de Catanduva. Então, Diomar, eu gostaria que você nos dissesse a respeito, né, dos morféticos. Ô Brasil, você sabe que a morféia, né, a anceniase, desde todos os tempos, desde as épocas cristãs primitivas, ou até mais longínquas, sempre foi uma doença temível, terrível nas suas consequências. E aqueles que infelizmente tivessem que passar por essa provação, tão logo se manifestassem os primeiros sintomas, então eles eram completamente isolados da sociedade e tratados quase sempre por almas abnegadas, pessoas que se compadeciam daquelas provações terríveis, a morféia, então eram isolados da sociedade. E como tal, esse preconceito atravessou todos os tempos, até os séculos. E chegou, claro, em Catanduva, e eu, moleque ainda, estava com 4 anos de idade, porque foi em 1934, era muito comum quando passavam assim 4, 5, 6 ou até mais número de morféticos a cavalos. Eles estavam sempre assim muito fechados com aquelas mangas compridas por causa das deturpações e das feridas que eram causadas pela moléstia. Então, quando se falava, olha, lá vem os morféticos, e saíam as donas de casa, as mamães, no caso da minha mãe, eu estava brincando na rua, dizia, mãe, corra para, vem aqui, que olha lá, vem os morféticos. E então era um tal de fechar a porta e aquela coisa toda, e geralmente, assim, o mais corajoso, os mais corajosos, é que pegavam então as esmolas em dinheiro ou alimentos e ficavam esperando eles passar, e um deles, dos morféticos, era designado então para receber os donativos que eram captados assim da população naquela área ali. Então, era um verdadeiro pavor que se tinha assim com relação a essa doença. E houve um caso até muito interessante,
porque se falava comumente na época que o Padre Albino, ele era, como sempre, aquele sacerdote maravilhoso, aquele verdadeiro samaritano, que sempre procurou em todas as épocas beneficiar principalmente os pobres, os mais necessitados, e tinha a caridade como uma verdadeira prática do bem e do amor ao próximo. Então aconteceu que o Francisco Ferreira, mais conhecido por Chico Leiteiro, ele tinha uma leiteria ali na confluência das ruas Pernambuco e Ceará. E naquela época não existia, assim, por exemplo, esse rigor da fiscalização dos leites, aquela coisa, ele colocava assim, aqueles baldes grandes de leite, colocando nos litros, para se vender então à população. E eu, como tinha muita amizade com o Carlos Ferreira, o Parcial Garré, você conheceu ele, o povo de Catanduva conheceu também, então eu estava sempre por ali. E tinha um leiteiro muito amigo, que ele ia buscar, assim, alimento para o animal, o capim, né? Nas áreas que tinham mais quantidade, inclusive para baixo do matadouro municipal, onde hoje é o depósito hipermercado Curitiba. E eu gostava de assim, andar com aqueles carrinhos de leiteiro, então várias vezes ele me convidava, mas você quer ir comigo, eu vou buscar capim. Então, nossa, eu ia mais do que depressa, porque durante o trajeto ele me dava as rédeas do cavalo para mim ir dirigindo a carrocinha. E numa dessas ocasiões, nós descemos assim, beirando o Rio São Domingo do lado direito do Hiper, que naquele tempo era o Matador, e mais ou menos uns 1 quilômetro e pouco, ou 2 quilômetros abaixo, nós íamos andando, conversando aquela coisa, e se via a distância aí de 2 quarteirões aproximadamente, um aglomerado de pessoas. Então, quando ele viu, ele parou o carrinho. Ele parou o carrinho de leite e disse assim, nossa, olha lá, os morféticos estão ali agrupados, nós vamos voltar, não vamos lá não. E eu, moleque de tudo, eu não entendia nada de morfé, eu só tinha medo porque era atemorizado pela minha mãe. Então, eu me lembro muito bem que ele parou o carrinho e ele ficou de pé e eu também fiquei de pé. E olhando à distância se via perfeitamente a batina preta do Padre Albino, que lá estava conversando com os leprosos, aquela coisa toda, e não há dúvida nenhuma distribuindo lá alimentos e confortando eles, né? Dando a eles então todo aquele alento necessário para aquelas almas amarguradas que passavam por aquela terrível provação da morfé. Foi uma das primeiras vezes que eu vi o Padre Albino. Na segunda vez que eu vi o Padre Albino, ainda dentro desse ano, no finalzinho de 34, eu estava sentado, porque naquela época a Estrada de Ferro Araraquara não tinha esse paredão de proteção que existe hoje. Era um paredão aberto e Catanduva era uma cidadezinha nascente, pequenininha, tinha o Jardinzinho, que era onde hoje está o santuário aí do Higienópolis, e eu morava justamente na frente, marcado na frente do santuário. Então, era comum eu sair de casa, descia lá um quarteirão e sentava ali na frente do barracão, aliás, do barranco, e ficava então apreciando a manobra dos trens, que ali faziam aquelas manobras para colocar os vagões nos seus respectivos lugares, etc. Então eu ficava lá. E uma dessas ocasiões, eu estava sentado, porque o barranco era muito alto, eu estava sentado e o Padre Albino ia subindo para atravessar aquele pontilhãozinho que até hoje existe. Ele me viu sentado ali perto, e ele então chegou e falou, menino, tu vais cair daí, menino, sai daí, sai daí. E eu então fiquei olhando para ele, levantei e saí, né? Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu estava sentado lá vendo os trem passar e passou um senhor lá, estava vestido de roupa, acho que é um padre. Ela falou assim, é o Padre Albino aqui de Catanduva. Foi a primeira vez que eu vi ele assim, ele era moço ainda, né? Estava com aquela fisionomia moça, mas sempre com aquela simpatia, e você vem com a preocupação de ele, fosse outro, não tomava nem conhecimento, mas simplesmente só porque ele me viu sentado ali com perigo de eu cair lá embaixo e me machucar. Ô menino, tu sais daí, bora aí, tu sais daí. Então foi a segunda vez que eu vi o Padre Albino. Que beleza, né? Que o Gilmar José Vianney, uma das vozes mais lindas da radiofonia de Catanduva, né? Que facilidade de expressão, que memória privilegiada e é mérito do narrador. Obrigado. Ô Gilmar, e por volta de 1938,
quando você estava iniciando lá no serviço de alto-falantes. O que você nos contaria a respeito das quermesses? O Brasil, você sabe, como eu disse de início, Catanduva era uma cidade que até hoje eu tenho lembrança dela, porque, como disse o professor Anísio Borges, aqui ninguém sofria sozinho, era uma coletividade maravilhosa, era uma autêntica família. Então, as quermesses sempre surgiam em benefício das instituições de caridade, principalmente para o Padre Albino. E então, essas quermesses eram realizadas, eu me lembro que uma delas foi realizada nos armazéns de café do Calir Boasa, ali na rua Sergipe, bem lá no fim, colado com o prédio assim do Clube Tênis Catanduva, né? Então, o FUAD tinha a rádio propaganda, que naquela época uma rádio propaganda era um veículo de divulgação que tinha uma aceitação fantástica, inclusive onde era instalado, por exemplo, nossa, era um acontecimento significativo no meio da população. E como o doutor Alcibiades Emílio Barbosa, irmão do doutor Lamartine Emílio Barbosa, ele comprou nos Estados Unidos um aparelho de som, trouxe para Catanduva, instalou a rádio propaganda e ele tinha a facilidade de se deslocar com o aparelho porque ele vinha numa mala. Uma mala preta, aliás, que ele comprou nos Estados Unidos. E o FUAD, então, o FUAD tinha um relacionamento fantástico com a sociedade de Catanduva, inclusive amigo íntimo do Padre Albino. É claro que vira e mexe o Padre Albino, FUAD, tu tens que colocar lá o aparelho para nos fazer a quermesse. Então, numa dessas ocasiões, ele convidou o FUAD para fazer essa quermesse lá no armazém do Calir Boasa, entende? E a função do FUAD, então, ali era lógico, ele fazia animação, ele participava com a sua voz bonita, com as moças que toda a sociedade de Catanduva emprestavam assim um prestígio fantástico ao Padre Albino. Então o FUAD com o microfone, cacho de abelha, um RCA daqueles grandões, né, que hoje não existe mais, então ele ficava fazendo a piuta, certo? Todas as mesas predispostas a ser no meio do salão, e lá então começava a fazer a piuta, que ia até altas horas da noite. E depois disso, então, a quermesse foi aqui para o Clube 7, antigamente Clube 7 de Setembro, que é a Casa Face, onde então, inclusive, se davam shows ali, a Prandi, como que chama ela? Me esqueço o nome dela. Bom, essa é uma cantora lírica até na época, e ela era convidada para cantar lá, fazer as apresentações para animar mais assim as quermesses, e foi instalado inclusive lá no Clube 7 de Setembro, e o FUAD então começava a rádio propaganda a funcionar a partir das 8 horas dentro do Clube 7. Dentro do Clube 7, tocando músicas, aquela coisa, tempo de Maria Helena e de outros grandes sucessos da música popular brasileira, americana, etc. E eu estava ali como operador. E nas horas de folga eu bicava. E o Padre Albino sempre chegava lá, né? Claro, ele já vinha, ele corria dentro do salão, olhava todas as mesas, estava tudo certinho. Estava lá a dona Sinharinha Neto, e as demais pessoas que assessoravam o Padre Albino. Então, era difícil ele não passar lá. Ô menino, tu estás tudo certo aí? Já veio o FUAD, você veio? Não veio aí, padre, não veio. Olha aí, daqui a pouco vamos a começar. Então, logo em seguida, depois vinha o FUAD. E se fazia um serviço de som lá dentro, transmitia, como se a rádio propaganda estivesse transmitindo para a Praça da República. Então, sempre era sucesso garantido essas quermesses. Uma delas que eu presenciei foi lá no Clube 7. Agora, a principal mesmo, digamos assim, ou as principais, foram apresentadas na Praça 9 de Julho. Uma delas era um barracão enorme, grande, que tinha no centro da Praça 9 de Julho, onde até eu presenciei, estava lá no dia que aconteceu um crime muito grande lá que indutou Catanduva, inclusive atrapalhou até a noitada, que foi um assassinato de Armando Giraldi, né? E que comoveu toda a população de Catanduva. Então essa quermesse era lá e, claro, aquilo ficava cheio, lotado de gente dentro da quermesse e fora da quermesse, porque da Praça da República o pessoal subia todo aqui para a Praça 9 de Julho e ficavam fazendo o footing em volta. E é claro que o Padre Albino,
aqueles maços de papeletas, que ele era assim, como se fala, aqueles bilhetinhos para o correio elegante, etc. e tal. Ali ele ia de mesa em mesa, conversava com um, conversava com outro, sempre com aquela simpatia, com aquela alegria estampada no rosto desse grande sacerdote. Então ele chegava: menino, tu não queres comprar aí um correio elegante para tu levares lá para a tua namoradinha? Eu não tenho dinheiro, padre. Mas precisa arrumar dinheiro, precisa ajudar lá a Vila São Vicente, né? E todo mundo, então, de uma forma espontânea, então oferecia lá a colaboração e o auxílio. E a rádio propaganda ficava instalada no meio da barraca, era uma barraca enorme. Então lá ia até meia-noite, ou mais, porque naquela época meia-noite já era tarde, bem tarde da noite para Catanduva, uma cidade muito pequena ainda. Então, não há dúvida que as arrecadações que se faziam ali eram muito grandes, porque a colaboração do povo era de uma forma espontânea, extraordinária. E o padre Albino, então, ele tinha uma receptividade fantástica no meio da população, porque viam nesse grande homem os objetivos fantásticos das obras que ele pretendia fazer, inclusive no auxílio do Hospital Padre Albino. Foi uma obra dele fantástica, no Lar dos Velhinhos, né? Naquela época chamava Asilo dos Velhos, no Colejão, quando estava ainda em fase de término do Colejão. Enfim, ele aproveitava tudo para que então os objetivos de caridade dele eram atingidos. E as quermesses, fundamentalmente, eram uma das formas com que ele arrecadava, então, essa quantia em dinheiro suficiente para manter essas instituições. Muito bem, Diomar. Muita saudade daquele tempo, né, Diomar? Muita saudade. Eu sou catanduvense da Gema e lembro com muita saudade de Catanduva, mas muita mesmo. Então a gente verifica aí, né, também o grande trabalho que desenvolveu o serviço de alto-falante naquela época, né? E também, posteriormente, a radiodifusora, né? Ô, Diomar, vamos deixar um pouquinho de lado agora a quermesse. Eu gostaria que você nos narrasse um fato, e que você foi vítima, né? Duplamente vítima, né? E quando, em 1941, em pleno desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, você, por ser de origem italiana, filho de pais italianos, você sofreu duplamente, né? Dupla injustiça. Eu gostaria que você nos contasse esse fato, que inclusive também envolveu a figura do Padre Albino. Olha, o Brasil, foi o seguinte: você sabe que em 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, e na fase primeira dela não foi tanto, mas quando houve aderência do Brasil, através de um feito lá, de um compromisso do Getúlio para com os Estados Unidos, então o Brasil se aliou às forças Inglaterra, Estados Unidos, França, aquela coisa toda. E existiam as facções que eram chamados de eixo, né? Os componentes do chamado eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão. Então, quem falasse, mencionasse qualquer coisa de proteção, de elogio, de referência ou de simpatia por essas três nações, eram considerados quintas colunas, entende? Esse cara é do eixo, esse cara é isso, tal. E a família italiana, a família japonesa, foram terrivelmente perseguidas, inclusive a alemã também, pelos brasileiros fanáticos e geralmente movidos mais pela ignorância e pela perversidade dos seus sentimentos, se aproveitavam da ocasião para então dedar, assim, sem motivo nenhum, a pessoas que não tinham absolutamente nada que fizesse ou que viesse trair, então, o Brasil. Inclusive, eu fui uma das vítimas. Por exemplo, eu estava assistindo uma sessão de cinema no República, terminou, era umas 9h30, 9:45, e tinha um bar na esquina. Hoje tem uma pastelaria em frente à sorveteria Scala, era de um japonês, o tal de Sr. João, e eu tinha muita amizade com os filhos dele, né, e a filha,
E geralmente eu parava ali para tomar um café, bater um papo, etc. E sentado numa das mesas tinham 3 rapazes. E os rapazes me conheciam, sabiam que eu era filho de italiano. Tal de Emílio Fernandes, né? Ele era um rapazinho baixinho, etc. Possivelmente não tinha muita simpatia comigo, porque eu nunca tive nada com ele, nunca tive inimigos em Catanduva. Mas, por questões puramente bélicas de guerra, e aproveitando a oportunidade, ele me viu, a hora que eu encostei no balcão para tomar café, ele falou assim, ô italianinho, e citou um nome, um palavrão, certo? E eu, na minha hora, não pensei que fosse, mas ele tornou a insistir, eu olhei para trás e falou, é com você que eu estou falando. Aí eu perguntei, o que você quer? O negócio é o seguinte, eu já falei aqui para os meus amigos que eu já preparei 1 litro de óleo de rícino para dar para o seu pai, porque ele é um italianinho e citou outro palavrão, certo? E eu, logicamente, não poderia ficar quieto porque estava ofendendo a dignidade do meu pai. E eu, na hora, já fui lá tirar satisfação com ele, saiu lá um empurra daqui, empurra de lá. Ele me jogou por cima de um balcão de vidro lá, quebrou todos os vidros e caiu doce no chão, etc. Chamaram a polícia porque estava lá os chamados meganhos na época, né, com aquelas fardas antigas. Já foram lá e disseram, quiseram me prender, mas o Fuad interviu, viu aquele bolo, porque a rádio propaganda era ali colado na sorveteria do Mazini. Ele foi lá, etc. e acabou apaziguando a situação. Mas eles foram e me denunciaram. Fizeram uma denúncia. Quando foi na segunda-feira, isso foi numa sexta-feira, quando foi na segunda-feira, eu cheguei em casa, minha mãe falou, tem aí uma intimação para você comparecer na delegacia. Eu falei, eu estava com 16 anos de idade na época, né? Fiquei surpreso, mas meu pai falou, o que você aprontou? Você aprontou alguma coisa? Não, eu não sei de nada. Apenas aconteceu assim. Falou, você não devia ter falado, você numa época dessa, você não devia ter falado. Bom, eu fui sozinho lá na delegacia. Quando eu entrei lá na delegacia, que é onde é o prédio do fórum hoje, estava lá o doutor Máximo de Castro Rabelo, sentado junto com o Emílio Fernandes e mais 2 pessoas que eram os amigos dele. Então ele chegou e perguntou, você que é fulano de tal? Eu falei, sou eu mesmo, doutor. O que você foi falar sobre o Brasil, que esse rapaz veio aqui afirmando que você chamou os brasileiros disso, e você é um brasileirinho assim, me ofendeu bastante lá na hora. E eu tentei responder, ele mandou calar a boca imediatamente, eu não tive absolutamente defesa nenhuma. E com essas e com outras, ele deu ordem expressa para que eu fosse preso. Chamou o Patriani, ele veio e falou, põe esse rapaz no xadrez. Né? E eu levei um choque violento. Aí eu, mas doutor, põe no xadrez, prenda, pode prender. Aí o Patriani me pegou pelo braço, né? Desci as escadas ali do fórum e entrei no porão. E até o Patriani falou comigo, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 16 anos. Nossa, mas não podia te prender, você é menor de idade, mas agora eu tenho que te prender, é a ordem do delegado. Aí ele me tirou a cinta, eu estava com uma cinta, ele tirou a cinta e me jogou dentro do xadrez. E quando eu entrei dentro do xadrez, logo de cara eu encontrei com uma figura fantástica lá, que era o Tampinha. O famoso Tampinha estava lá, né? Bêbado que só vendo, né? Tava o Tampinha e mais tinha um preto e mais outras pessoas. Nossa, quando eu fiquei lá dentro daquilo lá, eu fiquei apavorado, comecei a chorar. E aí o Tampinha falou, não, menino, isso não é nada, você vai acostumar com isso aí, fica aí. Você vai acostumar com isso, com aquela brincadeira dele e tal. E acabei ficando lá. Bom, eu fiquei 9 dias presos, né? Fiquei 9 dias preso lá. Deitava, inclusive, nem assim, em cama, nada, dormia numa esteira no chão, que eles ofereciam, e cobertores que minha família levou, etc. Então, nesse período, durante a semana, era mais ou menos umas 10 horas da noite, ouvimos um tumulto lá na rua, aquele barulhão tremendo, aquela coisa toda, porque quando era 8h30, 9 horas, eles apagavam a luz lá do xadrez, entende? Certo. Então a gente era obrigado a dormir. E estava tudo lá já querendo reconciliar o sono e tal, e aquele barulhão. E quando foi daí um pouquinho, chegou lá 3 ou 4 polícias segurando 3 ou 4 pessoas que estavam possessas. Nós, digamos assim, estavam tomadas por espíritos maus, digamos assim.
E um deles estava violento. E vai daqui, vai de lá. Eu falei, nossa, vocês vão colocar esse homem aqui dentro, pelo amor de Deus. Mas eles não quiseram saber. Abriram a porta do xadrez e pá, atacaram os três lá dentro. E esse sujeito, então, ele queria avançar na gente, ele queria enfiar o dedo no soquete da lâmpada. E foi assim a noite inteirinha. Quando foi aí pelas 8 horas, 8 e pouquinho, mais ou menos, ele não parava, eles colocaram uma camisa de força nele. Eu nunca tinha visto camisa de força. Puseram uma camisa de força, seguraram ele, tá, para ele não se arrebentar, porque ele estava se machucando. E daí, mais ou menos uma meia hora, chegou o Andrade. O Andrade era o carcereiro. Ele tinha uma loja de artigos musicais aqui na Rua Brasil, né? E chegou com o Padre Albino lá. O Padre Albino com aquela batina preta, aqueles óculos dele, aquela simpatia. Ele não chegou a entrar dentro do xadrez, ele ficou de fora. Então, ele viu o rapaz, que ele rolava no chão, etc. Então, ele pegou, ele tirou, ele levou uma latinha, assim, como se fosse água benta, acho que era água benta, né? Ele jogou assim na vela e rezou, e o homem vinha por ser assim, ele se afastava e tal. E aí ele falou, para o Andrade, olha aqui, meu filho, esse homem está possesso de alguma coisa demoníaca. Ele falou assim. E eu já fiz as minhas obrigações, já pedi a Deus, mas eu não posso fazer mais nada. Tu vais chamar o Pelegrino. O Pelegrino que era presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que ele tinha acabado de construir. Vocês vão chamar o Pelegrino, porque ele vai resolver o problema. O que eu tinha que fazer, já fiz. Tudo bem aí, Bisu? Tudo bem. Tudo bem. Ele fez aquele sinal da cruz e foi embora. Esse foi um dos acontecimentos significativos do Padre Albino. Muito bem. E nós vimos aí que o Diomar sofreu uma dupla injustiça, eu disse, né? Exatamente. Por não ter feito nada. Exato. Único crime por ser filho de italiano. E vou dizer mais para você, viu? E menor de idade. Os advogados de Catanduva, ninguém quis assumir a responsabilidade de mover qualquer assim ação para me libertar, devido ao pavor que tinham da opressão que se fazia assim, a colônia. O único advogado que meu pai implorou para ele, pediu muito, foi o doutor Renato Bueno Neto, que saiu de Catanduva, foi a São José do Rio Preto falar com a regional. Quando foi na segunda-feira da semana seguinte, veio uma ordem de soltura. Aí o doutor Márcio me chamou lá e me pregou um sabão. Falou, você não me abra mais a boca, porque se você abrir a boca, se você voltar daqui, eu vou te mandar embora para a Ilha das Flores, que era uma ilha presídio, né? Bom, eu conheci muito bem o doutor Renato, ele era uma pessoa despreendida, né? Não tinha medo de assombração, ele enfrentava mesmo. O doutor Renato era fantástico. Muito bem, Diomar. Então agora, Diomar, eu gostaria que você nos contasse, né, a respeito, né, do nosso querido, simpático amigo Aladim, um fato que aconteceu, né, lá na Rádio Difusora, né, que envolveu também a figura do Padre Albino. Bem, acontece o seguinte, o Aladim, você conheceu ele de corpo presente, ele era um mulatinho, uma formação assim de sentimento maravilhoso, né? O Aladim, ele veio da cidade de Franca. Pelo seguinte, 1943, finalzinho de 43 mais ou menos, a Radiodifusora de Catanduva estava para ser inaugurada, né? E durante esse período da inauguração, eu trabalhava com o Fuad Cassis na Rádio Propaganda, no prédio da sorveteria dos Mazini, aí na Rua Maranhão. E eu estava sempre insistindo com o Fuad para que ele me arrumasse um lugar lá de operador, porque eu nem sonhava em ser locutor da Radiodifusora de Catanduva. Devido à minha insistência junto ao Fuad, um dia ele me fez a surpresa agradável de que eu seria chamado para ser operador da Radiodifusora. E aconteceu. Eu fui para lá, comecei a trabalhar lá como operador, né? Depois de muitas peripécias e dificuldades, porque rádio naquela época era um tabu, era uma coisa espetacular. Uma pessoa que falasse dentro de uma estação de rádio, ele tinha um status diante da população fantástica. Eu então fui até a Radiodifusora e logo de início me simpatizei pelo Aladim, porque o Aladim era uma pessoa, ele era assim meio boêmio,
e mulheringo, etc. e tal, mas ele tinha uma formação muito boa como amigo e assim colaborava com aquela iniciativa que visava assim o bem de Catanduva. Ele era francano. E aconteceu que o Padre Albino tinha um amplificador, né? Um amplificador Philips, nunca me esqueço disso. E todas as vezes que tinha um problema no amplificador, o monsenhor ou o Padre Albino, ele ia buscar então o Aladim para fazer as reparações técnicas necessárias. E isso acontecia quase que sempre. Mas acontece que o Aladim estava sempre numa draga desgraçada, e vou citar até um acontecimento, ele se metia muito com mulheres e gastava muito dinheiro e bebidas. Muitas vezes ele chegava a tirar válvulas do transmissor da radiodifusora de Catanduva e para vender, para angariar algum dinheiro para ele gastar. E então, numa das vezes, eu com a Salma Nakit, a Salma ia operar, eu ia falar, né? A rádio iniciava às 9 horas da manhã, fomos ligar o transmissor não funcionava. E olha daqui, olha de lá, e veja daqui e tal, então... E a Salma falou, dá uma olhadinha, porque eu estava começando a mexer com eletrônica, dá uma olhadinha aí atrás se tem algum problema. Eu abri a porta do transmissor e estava faltando uma válvula 5Z3, nunca me esqueço o nome da válvula. A Salma ficou louca da vida e pau. Bom, fui buscar o Aladim na zona de Meretrício, cheguei lá, bati numa janela, que disse que ele estava lá com a amigada dele, etc. Aí falei, rapaz, você tirou a válvula da rádio, como é que faz a rádio no ar? Aí ele falou, você vai em tal lugar assim, tem um rádio, um GE grandão lá, você tira do GE, coloca lá que vai funcionar. Eu fiz isso, fui lá, coloquei, a rádio subiu no ar. E bom, então o Aladim tinha dessas, e o Padre Albino confiava muito nele, né? Todas as vezes que ele chegava lá operando, ele entrava lá com a bateria dele, com aquele ar maravilhoso que ele tinha, o Padre Albino. Aladim, olha, tu vais lá na igreja que está tendo um problema. Uma ocasião começou a interferir, assim, havia uma interferência forte da rádio, porque o Padre Albino estava oficiando uma missa e se ouviu o som da radiodifusora. E foi lá e reclamou, o Aladim foi lá e resolveu. Mas acontece que uma dessas ocasiões, o Aladim estava apertado de dinheiro. E o Padre Albino tinha uma corneta de som, mesmo na frente da igreja, tinha até na construção da igreja tem assim uma roda, né, na construção, e mesmo no meio dela, assim, né, tinha essas cornetas comuns que se colocam. E o que aconteceu? O Aladim foi lá, tirou a corneta para consertar e desapareceu com a corneta. Né? E o Padre Albino queria, foi numa época que veio um padre famoso, o Padre Coelho, ele vinha fazer assim, aquelas pregações no tempo que, até hoje tenho saudade, mesmo como espírita, eu tenho saudade de ver aquelas reuniões que se faziam em frente da igreja, o povo todo, né? Em frente à igreja matriz, aquelas procissões que começavam aqui na Rua Mina e terminavam lá na estação. Era uma coisa espetacular, eu tinha verdadeira admiração por aquilo lá. E o Padre Albino precisava justamente, o Padre Coelho ia fazer lá, é um reloginho lá do Brasil. E o Padre Albino, então, o Padre Coelho ia fazer umas exposições evangélicas, etc., e precisava do dito cujo alto-falante. E foi lá ver que deu alto-falante. Não tinha o alto-falante. Então, claro, o Padre Albino imediatamente ficou sabendo que quem poderia ter pegado a corneta era o Aladim, e ele foi correndo lá na radiodifusora. E eu estava na discoteca, ele chegou, nunca me esqueço, ele chegou segurando a batina com a mão do lado direito, né? Chegou, Dilmari, ele falou, desculpe, ele falou de cedo, né? Exatamente. Dilmari, que deu o Aladim, falou, ô senhor, ele está aí na técnica. Chegou lá, ele não estava, ele voltou, ele não estava, então ele está na outra sala, meu senhor. Aí eu peguei e falei, vamos lá, vou levar o senhor. E o Aladim estava sentado, tinha uma mesa, o Aladim estava consertando o rádio, ele chegou lá e bateu nas costas do Aladim. Aladim, que deu a corneta que estava lá em frente à igreja. Ô, meu senhor, eu precisei do negócio aí para tirar, eu te arrumar, olha, mas eu depois do almoço eu vou lá colocar. O Padre Albino falou, tu não vais colocar, tu me vendeste aquela corneta lá. Olha aqui, se tu fizesse isso, tu vais para o inferno. Tu vais para o inferno. Não, você pode ficar sossegado. Bom, então eu vou esperar. Vou esperar. Tu vais colocar, porque o Padre Coelho vai ter que falar ali hoje e preciso dar alto-falante. Então, o Aladim se viu em papo de aranha com o negócio, não sei como que ele se virou. Eu sei que depois do almoço, lá para as 2, 3 horas da tarde,
ele falou, vamos lá na igreja colocar o alto-falante, porque o padre Albino está bravo comigo. Que delícia, a gente está ouvindo o Gilmar contar tudo isso, parece que estou vendo a figura do Oladim, né? Oladim de sapato branco, né? Sapato verdadeiro malandro. Você sabe que... Mas uma pessoa dotada de bom coração, amigo da gente, mas gostava de fazer certas atrapalhadas, né? Ô Gilmar, então agora eu vou fazer para você aqui mais uma perguntinha. Estou explorando a sua memória, viu, Gilmar? Aliás, privilegiada, né? O que ocorreu em 1950, que parece que você foi vítima de um desastre de motocicleta? Olha, o negócio é o seguinte, em 1950 eu tinha uma moto inglesa muito bonita, por sinal naquele tempo não tinha os motoqueiros de hoje, tinha meia dúzia de motoqueiros aí, inclusive o João Martins, que vocês fizeram uma entrevista com ele lá, né? Então eu peguei um sobrinho meu e fomos dar uma volta na cidade e não fazer a travessia, por exemplo, descendo ao Brasil, fazendo a travessia da rua Cuiabá com a Brasília, em frente ali da luminária, né, que eu estava na preferencial, veio um carro de Pindorama em velocidade, porque o motorista estava com uma filha em estado grave dentro do carro, e ele era estrábico, não me viu e ele chocou-se violentamente comigo, jogando a moto longe, e o meu sobrinho sofreu um sério acidente, não foi embora porque não chegou a hora dele. E com muito sacrifício, pedindo para um, pedindo para outro, para me levar, e todo mundo fugia, na época ficaram apavorados, e justamente o Benedito Sacaneri que ia passando lá com o Fordinho, pé de bode e gritinha. E eu, seu Benedito, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Ele me ajudou, coloquei o meu sobrinho deitado no banco traseiro do Fordinho e levamos lá no hospital. E foi aquele corre-corre, um acidente, naquele tempo um acidente, hoje é corriqueiro, mas naquele tempo movimentou, encheu a frente do hospital lá de gente, né? E eu, desesperado, ia lá para o fundo, ia para dentro, e saía aquela coisa que estava lá fazendo uma cirurgia nele lá, e o padre Albino estava vindo lá do fundo do hospital, ele me viu chorando, ele me passou a mão na cabeça, nunca me esqueço. Coragem, meu filho, coragem, vai dar tudo certo, meu filho, quem é? Eu falei, ele é meu sobrinho, padre, é meu sobrinho. Não é nada, menino, vai ficar bom, vamos orar que vai ficar bom. Essa foi uma das vezes que eu vi, fiquei muito agradecido a ele. Muito bem. Nós acho que já abusamos aqui da boa vontade do Gilmar. Então vou agora, Gilmar, vou lhe fazer... Nem vou fazer uma pergunta, apenas vou colocar à sua disposição o microfone para que você possa dizer mais alguma coisa, né? E talvez até uma perguntinha. O Gilmar, o que mais você admirava no Padre Albino? Eu quero que você nos sintetize aí, como você viu, nós sabemos que você é uma pessoa espírita, né? Mas uma pessoa muito honesta, bastante querido, e uma pessoa que sempre procurou fazer o bem. Eu o conheço muito bem, sei da sua disposição, da sua disponibilidade em praticar o bem. E eu gostaria que você nos dissesse assim, espontaneamente, como você sintetiza a figura do Padre Albino. Olha, o Brasil, eu sempre tive uma verdadeira admiração pelo Padre Albino, apesar de não ter um contato assim direto com ele. Mas Catanduva é o retrato do Padre Albino. O Padre Albino é Catanduva, porque ele simboliza tudo aquilo que dignifica a beleza de uma criatura, de um ser humano, principalmente de um missionário. Ele foi um verdadeiro missionário, vindo lá das terras distantes de Portugal, com a missão maravilhosa de realizar todas essas obras fantásticas que vocês todos conhecem em Catanduva, e teve uma colaboração espontânea, maravilhosa, não de católicos, inclusive de espíritas e de outras facções religiosas, protestantes, maçons, e outros tantos, inclusive o espírita na figura de Benedito Sacaneri. O Padre Albino tinha verdadeira simpatia e adoração pelo Benedito, porque o Benedito ajudou o Padre Albino em tudo, inclusive na construção dessas obras fantásticas aí do hospital, da Santa Casa, assim chamada. E todas as vezes que ele era procurado, ele estava sempre pronto a ajudar. E o Padre Albino nunca admitiu que se fizesse nenhuma crítica a nenhum campo religioso da cidade, porque a todos ele respeitava. E ele foi um verdadeiro missionário,
e sobre todos os aspectos. Como eu disse para você, ele foi o verdadeiro samaritano. Ele foi ecumênico de uma forma que ultrapassa até a expressão da palavra, certo? Porque ele viveu o sentimento puro da caridade. Essa caridade que salva, essa caridade que o Cristo, quando veio aqui, fundamentalmente, ele deixou bem claro que fora da caridade não há salvação. E o Padre Albino caracterizou isso aí, vivendo a sua vida de exemplo, de dignidade. E eu acredito sinceramente que todos os demais, os pósteros, né, que hoje estão à frente das instituições, que o Padre Albino, com sacrifício, com lutas, buscando no meio da cidade, das quermesses, falando com o povo, no meio dos sítios, das fazendas, de noite, com chuva, com frio, com caminhões quebrados, pedindo, lançando o seu apelo e sempre atendido, ele conseguiu realizar esta obra fantástica que está entregue nas mãos de todos esses administradores que devem honrar, que devem dignificar e, acima de tudo, vivenciar, digamos assim, a obra fantástica do Padre Albino, que ele colocava acima de tudo a caridade. Ninguém passava fome junto com o Padre Albino. Muito bem, Diommar, você chega até a nos emocionar. Você prestou um inestimável testemunho histórico, viu, Diommar? Com a sua capacidade descritiva, honesta, você não fugiu da realidade, não fantasiou, eu o conheço muito bem. Você prestou à Catanduva toda um testemunho histórico valioso, porque é inegável o valor do Padre Albino. Diommar, com os nossos agradecimentos, nós desejamos que você continue aqui por muitos anos junto a gente, não apenas como amigo, né? Com essa figura extraordinária que você é. Muito obrigado.